Prezados leitores, a história de hoje é sobre uma jovem que, para salvar a família, se casou com um milionário doente. Mas quando ele tirou a máscara na primeira noite de núpcias, ela teve uma surpresa que mudou tudo. Acomodem-se. Isabela Tavares estava junto à janela de seu pequeno apartamento, olhando para o céu cinzento que parecia refletir toda a sua angústia interior. A chuva tamborilava no vidro e as gotas se fundiam em torrentes disformes. Da mesma forma, sua vida havia se transformado em um caos nos últimos meses. Bela, você está aí? A voz fraca da mãe veio do quarto ao lado. A jovem suspirou e ajeitou uma mecha de cabelo escuro. Aos 23 anos, já havia aprendido a esconder suas verdadeiras emoções atrás de um sorriso, mas hoje, até essa máscara familiar ameaçava desmoronar. Sim, mãe, estou indo, respondeu ela, esforçando-se para que a voz soasse alegre. O quarto da mãe cheirava a remédios e ar estagnado. Dona Lúcia estava deitada na cama. Seu rosto, antes cheio, estava abatido, e os olhos, opacos de dor e cansaço constante. A doença a consumia por dentro há quase um ano, e a família não tinha dinheiro para um tratamento adequado. Eu trouxe chá para você. Isabela colocou a xícara na mesinha de cabeceira e sentou-se na beira da cama. Como a senhora está se sentindo? Melhor não perguntar. A mãe tentou sorrir, mas o que saiu foi mais uma careta. Onde está o seu pai? Pai? Ele foi conversar com aqueles homens. Dona Lúcia fechou os olhos, e uma lágrima rolou por sua face. Meu Deus, onde fomos parar? Eu disse ao Francisco para não pegar dinheiro emprestado com eles. Eu disse! Isabela apertou a mão da mãe. Ela se lembrava daquele dia, 3 meses atrás, quando o pai chegou em casa com um maço de notas, o dinheiro para a cirurgia da mãe, que eles não podiam pagar. Parecia uma salvação, mas os agiotas não eram do tipo que perdoa dívidas. A porta do apartamento se abriu com um estrondo, fazendo as 2 mulheres estremecerem. Seu Francisco Almeida entrou no quarto, e Isabela soube imediatamente que a conversa não havia corrido como o esperado. O rosto do pai estava pálido e as mãos tremiam. Pai, o que eles disseram? O homem caiu em uma cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Por alguns instantes houve silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Nós temos 1 semana, ele finalmente disse com a voz embargada. 1 semana para devolver a dívida. Caso contrário, eles vão tomar outro apartamento. E isso não é tudo. O que mais? Sussurrou Isabela, embora o coração já lhe dissesse que as notícias seriam as piores possíveis. Eles disseram que há uma opção. Francisco levantou os olhos para a filha, cheios de dor e vergonha. O chefe deles é um homem rico. Ele te viu uma vez, quando veio aqui. E ele está disposto a perdoar toda a dívida se você concordar em se casar com ele. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela ouviu as palavras, mas seu cérebro se recusava a processá-las. Você está brincando? Ela conseguiu balbuciar. Pai, me diga que é uma piada de mau gosto. Eu nunca... A voz de Francisco falhou. Bela, eu jamais pediria isso, mas eles disseram... Eles prometeram que se não pagarmos, não vão apenas tomar o apartamento. Eles prometeram que sua mãe não chegará ao fim do mês. Dona Lúcia soluçou, e Isabela parecia ter virado pedra. Em sua cabeça, lampejavam fragmentos de pensamentos, cada um mais aterrorizante que o anterior. Quem ele é? Perguntou, surpreendendo-se com a própria calma. O nome dele é Dr. Augusto Barreto. Ele tem por volta de 60 anos. Dizem que ele mal consegue andar depois de uma doença, mas é muito rico, influente. Não temos escolha. Bela, disse o pai sem levantar os olhos. Os dias seguintes passaram como um borrão. Isabela cumpria suas tarefas mecanicamente. Cuidava da mãe, preparava a comida, limpava o apartamento. Mas, por dentro, uma tempestade de sentimentos contraditórios rugia. Raiva do pai, por sua imprudência, pena da mãe, medo do futuro desconhecido e, o pior de tudo, um sentimento de culpa por, em algum lugar no fundo, culpar os pais por sua situação. No terceiro dia, um homem de Dr. Augusto Barreto chegou. Um homem alto, elegante, de uns 40 anos, vestindo um terno caro. Ele parecia tão deslocado no apartamento modesto que Isabela
quase achou graça. Quase. Meu nome é Ricardo. Ele se apresentou, estendendo um cartão de visitas. Sou assistente do Dr. Augusto. Ele pediu para lhe entregar isto. Isabela pegou o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma fotografia de uma mansão que parecia um palácio e um bilhete curto. Esta será a sua casa. Prometo que nada lhe faltará. Dr. Augusto é um homem de palavra, continuou Ricardo, observando a reação da jovem. Ele entende que a situação é incomum, mas está disposto a sustentar não apenas você, mas também seus pais. Sua mãe receberá os melhores médicos, tratamento no exterior, se necessário. E o que ele vai ganhar em troca? A voz de Isabela soou mais fria do que ela esperava. Eu preciso saber a verdade. O que ele realmente quer de mim? Ricardo hesitou por um momento, escolhendo as palavras. Dr. Augusto tem quase 60 anos. Ele está gravemente doente. Após um AVC, o lado esquerdo do corpo está praticamente inativo. Anda com grande dificuldade, apoiando-se em uma bengala e na ajuda de um enfermeiro. Os médicos dão a ele, no máximo, 1 ano, talvez 2. Ele não tem herdeiros, não tem família, está sozinho. O homem fez uma pausa. Ele quer passar o resto da vida sem estar só. Ele precisa de companhia, de uma esposa que esteja por perto. Ou seja, devo me tornar uma cuidadora. A amargura irrompeu na voz de Isabela. Esposa, corrigiu Ricardo. Esposa legítima. Após a morte dele, você herdará toda a fortuna. É uma quantia considerável, acredite. Sua família estará segura para o resto da vida. Isabela olhou para a mãe, que estava no quarto ao lado, ouvindo cada palavra daquela conversa. Seus olhares se encontraram, e nos olhos de Dona Lúcia, a jovem viu um apelo, e ao mesmo tempo a disposição de desistir de tudo, contanto que a filha não se sacrificasse. Eu tenho condições, disse Isabela, e surpreendeu-se com a firmeza de sua voz. O tratamento da minha mãe começa imediatamente. A dívida do meu pai é anulada completamente hoje mesmo, e eu quero me encontrar com ele, com o Dr. Augusto, antes do casamento. Ele prefere não se mostrar antes do casamento, começou Ricardo, mas Isabela o interrompeu. Estas são as minhas condições. Ou eu o vejo antes, ou não há acordo. O assistente pegou o telefone e se afastou para a janela, falando baixinho com alguém. Isabela ouviu fragmentos de frases. Ela insiste. Eu entendo. Mas está bem, eu transmito. Finalmente, ele retornou. Dr. Augusto concorda. Amanhã, às 3 horas da tarde, um carro virá buscá-la. Você será levada para a mansão. Ele lhe entregou outro envelope, desta vez, grosso. Este é um adiantamento. Para o tratamento da sua mãe. O restante você receberá após o registro do casamento. Quando Ricardo se foi, Isabela abriu o envelope. Dentro havia tanto dinheiro quanto ela nunca tinha visto em toda a sua vida. Seu pai, que espiou por cima do ombro dela, empalideceu. Meu Deus, Bela, talvez não seja necessário. Nós podemos dar um jeito. Não, pai, disse a jovem com firmeza. Nós não podemos dar um jeito. Não nos restam opções. Amanhã eu vou, vejo esse homem e decido. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Ela ficou deitada, olhando para o teto, pensando em como a vida podia mudar tão rapidamente. Há apenas um mês, ela era uma garota comum, com sonhos comuns. Encontrar um bom emprego, conhecer uma boa pessoa, formar uma família. Agora, ela se preparava para se vender em troca de salvar seus pais. O carro preto chegou pontualmente às 3 horas da tarde. Isabela vestiu seu melhor vestido, um simples, cor bordô escuro, que guardava para ocasiões especiais. A ironia da situação não lhes escapou. Ela estava se arrumando para o encontro com o homem que, na prática, a havia comprado. Sua mãe chorou ao se despedir da filha, e o pai ficou de lado, incapaz de levantar os olhos. Isabela abraçou Dona Lúcia e sussurrou. Tudo vai ficar bem, mãe, eu prometo. Era uma mentira, e ambas sabiam disso. A viagem até a mansão levou cerca de 1 hora. O carro saiu dos limites da cidade, serpenteando por estradas estreitas entre campos e bosques, até virar para um portão alto com arabescos dourados. Atrás do portão, abriu-se a vista para uma propriedade mais parecida com um parque. Gramados perfeitamente aparados, fontes, alamedas de árvores antigas. E no centro de toda essa magnificência, erguia-se a mansão.
Um prédio de 3 andares, com colunas e sacadas, de tirar o fôlego. Ricardo a esperou na entrada. Bem-vinda, disse ele com um sorriso forçado. Dr. Augusto a espera na biblioteca. Por favor, siga-me. Por dentro, a mansão era ainda mais impressionante. Pisos de mármore, lustres de cristal, quadros em molduras douradas nas paredes. Isabela sentia-se como se tivesse entrado em um museu. Seus passos ecoavam nos corredores espaçosos. A biblioteca ficava no 2º andar. Ricardo abriu uma maciça porta de carvalho e se afastou, deixando Isabela entrar primeiro. A sala era enorme, com paredes do chão ao teto cobertas por livros. Perto da janela, de costas para uma porta, um homem estava sentado em uma poltrona. Isabela via apenas sua silhueta, ombros largos, cabelos grisalhos. Dr. Augusto, sua visita, anunciou o assistente e saiu, fechando a porta. O silêncio se instalou, pesado e opressor. O homem não se virou e Isabela não sabia o que fazer, se aproximar ou esperar. Finalmente, ela se arriscou a dar alguns passos à frente. Olá, sua voz saiu mais baixa do que ela queria. Chegue mais perto, soou uma voz grave. Quero olhar para você. Isabela lentamente contornou a poltrona e parou. Diante dela estava sentado um homem cujo rosto estava escondido por uma estranha máscara que cobria a parte superior da face e um dos olhos. Somente seu queixo, com barba por fazer grisalha e lábios finos, eram visíveis. Sua mão esquerda jazia sem vida no apoio de braço e a direita apertava o cabo da bengala. Não se assuste, ele sorriu, percebendo a reação dela. O AVC não poupou apenas o corpo, mas também o rosto. O lado esquerdo está paralisado, o rosto está distorcido. Uma visão desagradável, concordo. Por isso uso esta máscara. Isabela engoliu em seco. Sua voz era forte, não condizendo com a imagem de um doente frágil. Sente-se, ele indicou uma cadeira à frente. Imagino que você tenha perguntas. Por que eu? Disparou Isabela, sentando-se. O senhor tem tanto dinheiro. Pode contratar quem quiser, comprar qualquer companhia. Por que me obrigar a casar com o senhor? Dr. Augusto Barreto permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse ponderando a resposta. Porque você não virá a mim por motivos de ganância, ele finalmente disse. Você não está aqui porque quer o meu dinheiro para si. Você está aqui pela sua família. Isso fala sobre o seu caráter. Ele fez uma pausa. Passei a vida inteira rodeado de pessoas que queriam algo de mim. Dinheiro, contatos, influência. Nenhuma pessoa que estivesse comigo simplesmente por estar. E o senhor acha que eu estarei com o senhor simplesmente por estar? Não aguentou Isabela. O senhor acabou de dizer que estou aqui pela minha família. Sim, mas pelo menos você é honesta em suas motivações, ele respondeu. E eu sei que você não vai trair. Sua lealdade à família é uma garantia de que cumprirá sua parte no acordo. Qual parte, exatamente? Perguntou Isabela. O que o senhor quer de mim? Dr. Augusto Barreto se levantou da poltrona com dificuldade, apoiando-se na bengala. Ele realmente mal conseguia se manter de pé. A perna esquerda arrastava-se no chão. Apenas esteja por perto, ele disse, cansado. Jante comigo, converse, leia livros para mim. Crie a ilusão de que eu tenho uma família, de que não estou morrendo sozinho. Ele se virou para essa janela. É só isso. Isabela olhou para a figura curvada junto à janela e sentiu uma estranha mistura de pena e repulsa. Pena, porque diante dela estava um homem morrendo, solitário. Repulsa, porque ele usou sua riqueza para comprar companhia, sem perguntar o que ela própria queria. E se eu recusar? Perguntou ela baixinho. Se eu me levantar e for embora agora? Dr. Augusto se virou, e em seu único olho visível, algo parecido com surpresa brilhou. Então, o dinheiro que dei para o tratamento de sua mãe terá que ser devolvido. E a dívida de seu pai, ela permanecerá válida. Ele pausou. Mas eu não a forçarei a ficar. A escolha é sempre sua, Isabela. Ela se levantou e caminhou até a janela, parando ao lado dele. De lá, abria-se uma vista linda do jardim, banhado pelo sol do fim de tarde. Em algum lugar, atrás daquelas paredes altas, estava aqui a sua vida anterior. O apartamento pequeno, a mãe doente, o pai, quebrado pelo sentimento de culpa,
a miséria e a desesperança. Quando é o casamento? Perguntou ela, sem tirar os olhos da janela. Em uma semana. Uma cerimônia discreta, apenas o essencial. Sem festividades, se você não se importar. Eu não me importo. Isabela se virou para ele. Eu tenho uma condição, mais uma. Escute. Eu quero continuar visitando meus pais regularmente e quero que eles possam vir para cá quando minha mãe estiver melhor. Dr. Augusto Barreto acenou com a cabeça. Claro, esta é a sua casa agora. Você pode convidar quem quiser. Ele deu alguns passos em direção à porta. Cada passo lhe custava um esforço visível. Ricardo lhe mostrará os quartos. Você pode escolher qualquer um, exceto o meu. Suas coisas serão trazidas amanhã. Espere, Isabela o deteve. Eu ainda não disse um sim definitivo. O homem se virou e seus lábios se curvaram em algo que parecia um sorriso. Mas você já tomou a decisão. Eu vejo isso. Ele abriu a porta. Bem-vinda à gaiola dourada, Isabela. Quando a porta se fechou, a jovem caiu novamente na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Não havia lágrimas. Ela parecia tê-las chorado todas nos últimos dias. Restava apenas vazio e cansaço. Ricardo apareceu uns 10 minutos depois e a conduziu pela mansão. Havia tantos cômodos que Isabela perdeu a conta. Salas de estar, salas de jantar, salas de bilhar, academia, jardim de inverno. No terceiro andar ficavam os quartos, uma suíte inteira de cômodos com tetos altos e janelas enormes. Esta parte da mansão está inteiramente à sua disposição, explicou o assistente. Dr. Augusto ocupa os quartos do primeiro andar. É difícil para ele subir escadas. A senhora pode escolher qualquer suíte. Isabela parou perto do quarto no canto do prédio. As janelas davam vista para o jardim de um lado e para o bosque do outro. O quarto era claro e espaçoso. Os móveis, de boa qualidade, mas não ostensivos. Este, ela disse. Ótima escolha, aprovou Ricardo. Aqui costumava morar. Ele se interrompeu. Não importa. Amanhã eu providenciarei para que seus pertences pessoais sejam trazidos para cá. Agora, permita-me acompanhá-la para o jantar. Dr. Augusto a espera na sala de jantar menor, às 7 horas. Sozinha, Isabela foi até a janela e encostou a testa no vidro frio. Lá embaixo, no jardim, um jardineiro caminhava, podando os arbustos. Uma cena comum, tranquila, mas, dentro de Isabela, tudo fervilhava. Ela se lembrou das palavras do Dr. Augusto sobre a gaiola dourada. Como ele havia se expressado com precisão. Havia tudo ali. Riqueza, conforto, segurança, tudo, exceto liberdade. Às 7 horas da noite, ela desceu para a sala de jantar menor. A menor era do tamanho de todo o seu apartamento. Uma longa mesa estava posta para 2 pessoas, em extremidades opostas. Dr. Augusto Barreto já estava sentado em seu lugar. A máscara ainda escondia seu rosto. Sente-se, por favor. Ele apontou para o lugar à sua frente. O jantar decorreu em um silêncio opressor. Isabela mal tocou na comida, embora os pratos fossem sofisticados. Dr. Augusto comia devagar, manejando no garfo com a mão direita, de forma desajeitada. Fale-me sobre você, ele finalmente disse. O que fazia, do que gosta? Eu trabalhava em uma biblioteca, respondeu Isabela concisamente. Gosto de ler. Que tipo de livros? Clássicos. Dostoiévski, Tolstói. Leio prosa contemporânea também. Há uma grande biblioteca aqui, ele observou. Pode pegar quaisquer livros. Eu também gosto de ler, mas agora a visão me trai. Seria agradável se você lesse em voz alta para mim, às vezes. Isabela acenou com a cabeça, sem levantar os olhos. Após o jantar, Isabela voltou para seu quarto e ficou muito tempo junto à janela, olhando para a escuridão. As estrelas no céu pareciam distantes e frias, assim como toda a sua nova vida. Ela tentou imaginar que viveria ali permanentemente, que aquela era a sua casa, mas a ideia não se fixava em sua mente. Na manhã seguinte, ela foi acordada por uma batida na porta. No umbral estava uma mulher de uns 50 anos, vestida com um rigoroso vestido cinza. Bom dia, ela disse, com um leve sotaque. Meu nome é Fátima, sou a governanta. Dr. Augusto pediu para avisar que o café da manhã é servido às 8. Suas coisas foram trazidas. Eu as mandei organizar no closet. Isabela foi para o closet
e parou no portal. Sua modesta mala de roupas havia se perdido em meio a novos vestidos, ternos e sapatos. Tudo caro, de qualidade, claramente escolhido sob medida para ela. De onde vieram estas coisas? Perguntou ela, confusa. Dr. Augusto providenciou, encolheu os ombros Dona Fátima. Disse que a esposa deve se vestir de maneira adequada. Se algo não servir, diga-nos, e trocaremos tudo. Isabela passou a mão por um vestido de seda. Antes, ela só podia sonhar com tais peças. Agora, tinha um guarda-roupa inteiro, mas isso não lhe trazia alegria. Cada vestido era um lembrete do preço que havia pago. Os dias seguintes se fundiram em uma rotina monótona. Cafés da manhã e jantares com Dr. Augusto, que transcorriam em conversas educadas, mas tensas. Longas horas na biblioteca, onde ela lia em voz alta para ele. Passeios solitários no jardim. Augusto não insistia em sua presença constante, dava-lhe liberdade. Mas essa liberdade era ilusória. Ela ainda estava em uma gaiola, mesmo que dourada. O que a surpreendia era que Augusto nunca havia tentado se aproximar fisicamente dela. Ele mantinha a distância, era cortês e correto. Às vezes, ela flagrava o olhar dele. O único olho, visível por trás da máscara, que a olhava com certa melancolia, mas ele logo desviava o olhar. No quarto dia, à noite, enquanto Isabela lia Chekhov para ele de repente a interrompeu. Você está infeliz aqui? Não era uma pergunta. Isabela fechou o livro e olhou para ele. O que o senhor esperava? Que eu estaria radiante? Não, ele suspirou pesadamente. Mas esperava que, com o tempo, você ao menos se acostumasse com a vida em cativeiro. Com o fato de eu ter me vendido. A amargura irrompeu em sua voz. Você salvou sua família, ele retrucou. Não é uma venda, é um sacrifício. A diferença é pequena. Isabela se levantou. Posso ir? Estou cansada. Augusto assentiu, e ela se dirigiu à porta. Mas a voz dele a deteve. Isabela, eu sei o que você pensa de mim. Talvez você tenha razão, mas, acredite, se eu tivesse outro meio... Ele se calou. Boa noite. Ela saiu sem responder. No corredor, deu de cara com Ricardo. Como ele está se sentindo? Perguntou o assistente. Cansado, respondeu Isabela secamente e tentou passar. Mas ele a deteve com uma pergunta. A senhora sabe por que ele usa a máscara o tempo todo? Ele disse que o rosto está paralisado depois do AVC. Ricardo a olhou de modo estranho. Sim, claro. Apenas por isso. Ele assentiu e se foi, deixando Isabela intrigada. O que ele quis dizer? O casamento ocorreu exatamente uma semana depois, como o Dr. Augusto havia prometido. Uma pequena cerimônia no cartório, sem convidados nem festividades. Apenas os dois, Ricardo, como testemunha, e uma senhora mais velha que Isabela via pela primeira vez. Augusto veio em um terno preto rigoroso, apoiado na bengala. A máscara ainda escondia metade de seu rosto. Isabela vestiu um simples vestido branco, um dos que apareceram em seu closet. Ela não conseguiu se olhar no espelho antes de sair. A cerimônia foi curta e sem alegria. Quando a registradora os declarou marido e mulher, Augusto não tentou beijar a noiva, apenas pegou sua mão. Sua palma estava surpreendentemente quente e seca, e ele disse baixinho. Obrigado. Isabela não respondeu. Não podia. O nó na garganta a impedia de dizer qualquer palavra. Após o registro, Ricardo os levou de volta para na mansão. No caminho, Isabela olhava pela janela, sem ver a paisagem por trás do vidro. Ela era agora oficialmente a senhora Barreto. De repente, ela percebeu que nem sequer sabia o sobrenome de seu marido. Qual é o seu sobrenome? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Augusto sorriu de lado. Agora é o seu também. Barreto. Soa irônico, não é? Barreto, um nome de família que não tem mais família. Ele não terminou a frase, mas Isabela já entendia. Eles tinham um contrato, um acordo, mas de modo algum amor. Naquela mesma noite, Dona Fátima apareceu no quarto de Isabela com uma bandeja. Dr. Augusto pediu para avisar que o jantar será nos aposentos dele, disse a governanta, colocando a bandeja na mesinha. Ele a espera às 9 horas da noite. Nos aposentos dele? Perguntou Isabela, e seu coração disparou. Mas nós sempre jantamos na sala de jantar.
Hoje é um dia especial. Dona Fátima evitou o olhar dela. É o casamento, afinal. Quando a governanta se retirou, Isabela sentou-se na cama. Suas mãos tremiam. Ela entendia que aquele momento tinha que chegar, mas ainda não estava pronta. O dia inteiro, ela se convenceu de que Augusto estava muito doente, muito fraco para as relações conjugais. Mas, e se ela estivesse errada? Às 9 horas da noite, reunindo toda a sua força de vontade, ela desceu para o primeiro andar. Os aposentos de Augusto ficavam na ala leste da mansão, onde ela nunca havia entrado. O corredor estava mal iluminado e as sombras dançavam nas paredes. Ela bateu na porta maciça. "Entre!" soou a voz dele. O quarto era inesperadamente modesto. Uma cama grande com uma colcha escura, algumas poltronas, estantes de livros, uma lareira acesa. Em uma pequena mesa havia um jantar posto para 2, velas, vinho, pratos requintados. Augusto estava perto da lareira, ainda de máscara. Ele se virou ao ouvir os passos dela. "Não tenha medo", ele disse, como se lesse seus pensamentos. "Eu não vou. Eu a chamei apenas para jantar. Por tradição, os cônjuges passam a primeira noite juntos. Mas eu entendo que isso seria demais para você." Isabela sentiu um alívio que foi imediatamente substituído por vergonha. Ela se sentou à mesa, evitando o olhar dele. "Eu queria conversar", continuou Augusto, sentando-se à sua frente, "sobre as regras de nossa vida em comum. Você é livre para fazer o que quiser. Encontrar-se com amigos, viajar para onde desejar. O dinheiro está à sua disposição. Eu não pretendo controlá-la." "Então por que tudo isso?" escapou de Isabela. "Se o senhor não precisa de uma esposa de verdade, por que o casamento?" Augusto serviu vinho em 2 taças. "Eu preciso de companhia", ele disse simplesmente. "Alguém que esteja aqui, nesta casa, alguém com quem eu possa conversar à noite, alguém que esteja por perto quando o fim chegar." Ele se calou, olhando para o fogo na lareira. Você não imagina como é assustador morrer sozinho. Havia tanta melancolia em sua voz que Isabela sentiu uma pontada inesperada de pena. "Conte-me sobre o senhor", ela pediu. "Quem o senhor é? De onde vem o dinheiro? Por que o senhor está sozinho?" Augusto ficou em silêncio por um longo tempo, depois bebeu um gole de vinho. "É uma longa e triste história. Tenho certeza de que você não quer ouvir." "Eu quero", insistiu Isabela. "Se agora somos marido e mulher, eu devo, ao menos, saber com quem estou vivendo sob o mesmo teto." Dr. Augusto Barreto se recostou na poltrona. Seus dedos apertaram a taça. O fogo na lareira projetava sombras esquisitas em sua figura, fazendo-o parecer um fantasma do passado. "Eu nasci em uma família pobre", ele começou. "Meu pai bebia, minha mãe tinha 2 empregos para sustentar a mim e ao meu irmão. Desde criança, entendi que se quisesse ter sucesso, teria que lutar sozinho. Eu estudei muito, entrei na faculdade, trabalhei onde podia." Ele fez uma pausa. "E depois veio o caos político e econômico. A desordem, as oportunidades, os riscos. Eu arrisquei. Peguei um empréstimo, abri um pequeno negócio. Tive sorte, o negócio decolou. Depois, mais um e mais outro. 10 anos depois, eu já era rico. 20 anos depois, muito rico." "E durante todo esse tempo, o senhor esteve sozinho?" perguntou Isabela. "Não." A amargura surgiu em sua voz. "Eu fui casado, Catarina. Ela era bonita, inteligente. Eu pensei que a amava. Nós nos casamos quando eu tinha 35 anos. Tivemos uma filha." Isabela estremeceu. "Uma filha? Então ele teve uma família. O que aconteceu?" perguntou ela baixinho. "Eu estava muito ocupado com os negócios." Augusto olhava para o fogo sem piscar. Viagens constantes, reuniões, acordos. Eu pensei que estava provendo para elas, dando-lhes o melhor de tudo, mas, na verdade, eu estava simplesmente ausente. Catarina se sentia sozinha. E então ela conheceu outro, meu ex-sócio. A voz dele ficou mais dura. Eles tiveram um caso pelas minhas costas por 1 ano inteiro. Quando descobri, fiz um escândalo. Catarina pegou a filha e foi morar com ele. E a filha, quantos anos ela tinha? 12. O nome dela era Verônica. Ele cerrou o punho. Eu tentei lutar por ela, mas a esposa manipulou a criança contra mim. Dizia que eu as havia abandonado, que eu me importava mais com dinheiro.
Verônica parou de falar comigo. E então houve o acidente. Isabela parou, pressentindo algo terrível. Catarina e o novo marido estavam no carro. Verônica estava com eles. Um motorista bêbado invadiu a pista contrária. Augusto ficou em silêncio e Isabela viu sua mão tremer. Os 3 morreram na hora. Verônica tinha 16 anos. Eu sinto muito, sussurrou Isabela. E pela primeira vez, sua compaixão foi sincera. Depois disso, eu me fechei para todos, continuou Augusto. Afundei-me ainda mais no trabalho. Construí esta propriedade. Pensei que criaria aqui algo como um ninho de família, para onde um dia eu poderia trazer netos. Estúpido, não é? Ele sorriu amargamente. E então o AVC aconteceu. Os médicos disseram: estresse, excesso de trabalho, idade. Eu me vi acorrentada a este corpo, a esta armadilha, metade dele sem funcionar. Isabela olhava para ele e algo dentro dela mudou. Aquele não era apenas um velho rico que havia comprado uma jovem esposa. Era um homem quebrado, que havia perdido tudo o que importava. É por isso que o senhor usa a máscara, ela disse. Não apenas por causa da paralisia. Augusto acenou com a cabeça. Não quero ver pena nos olhos das pessoas. Já é o bastante ver isso no espelho todas as manhãs. Eles ficaram sentados em silêncio, quebrado apenas pelo estalar da lenha na lareira. Isabela ponderava o que havia ouvido. Sua própria dor não havia desaparecido, mas agora ela entendia que Augusto também sofria. O quarto que eu escolhi, ela disse de repente. Ricardo começou a dizer que alguém morava lá antes. Augusto estremeceu, como se tivesse sido atingido. Sim, ele conseguiu dizer. Era Verônica. Eu o mobiliei. O preparei para a chegada da minha filha. Esperava que um dia ela viesse me visitar, mas ela nunca veio. Depois da morte dela, mandei fechar o quarto. Ninguém entrava lá há quase 7 anos. Talvez eu devesse escolher outro? Sugeriu Isabela. Não, ele respondeu abruptamente. Pelo contrário, deixe que haja vida naquele quarto novamente. Que ele não fique como um mausoléu vazio. Ele se levantou, apoiando-se na bengala com dificuldade. Já é tarde. É melhor você ir descansar. Isabela se levantou, mas hesitou perto da porta. Dr. Augusto, obrigada por ter me contado. Eu sinto muito, de verdade. Está tudo no passado. Ele minimizou, mas ela viu como seus ombros estavam tensos. Boa noite, Isabela. Isabela subiu para seu quarto e não conseguiu dormir por um longo tempo. A história de Augusto não a deixava em paz. Ela imaginava a pequena Verônica, que viveu dentro daquelas paredes apenas nos sonhos do pai. A menina que nunca soube que tinha uma casa esperando por seu retorno. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o som da chuva. Gotas cinzentas tamborilavam no vidro, transformando o jardim em uma aquarela embaçada. Ela se vestiu e desceu para o café da manhã, mas Augusto não estava à mesa. Ele não está se sentindo bem, explicou Dona Fátima, servindo-lhe café. O médico está com ele agora. Disse que ele deve melhorar até o almoço. É algo sério? Perguntou Isabela, surpresa com sua própria preocupação. Uma exacerbação. Acontece depois de estresse, ou excesso de trabalho. A governanta balançou a cabeça. Ontem foi um dia difícil para ele. O casamento. A conversa sobre o passado. Isabela sentiu uma pontada de culpa. Posso visitá-lo? Dona Fátima ergueu as sobrancelhas, surpresa. Claro, a senhora é a esposa dele agora. Mas espere até que o médico termine a consulta. Isabela passou a manhã na biblioteca, tentando ler, mas seus pensamentos voltavam constantemente para Augusto. Por volta do meio-dia, Ricardo apareceu. Dr. Augusto pede para a senhora ir vê-lo, se não se importar. Ela o seguiu até os aposentos do marido. Augusto estava deitado na cama, pálido, mas ainda não havia tirado a máscara. Ao ver Isabela, ele tentou se levantar, mas ela o deteve com um gesto. Fique deitado, não se levante. Como o senhor está se sentindo? Vou sobreviver. Ele sorriu fracamente. Desculpe por estragar seu primeiro dia de casamento. Bobagem. Isabela puxou uma cadeira para perto da cama e se sentou. O senhor precisa descansar. Talvez eu devesse ler algo para o senhor? Augusto olhou para ela surpreso. Você não é obrigada. Eu sei, mas eu quero. Ela pegou o livro que estava na mesinha de cabeceira, uma coleção de contos de Chekhov, e começou a ler. Sua voz era calma e melódica, preenchendo o quarto.
Augusto fechou os olhos e, pela primeira vez naqueles dias, sua expressão se tornou serena. Ela leu por cerca de 1 hora. Ao terminar o conto, viu que Augusto estava dormindo. Ela se levantou silenciosamente, preparando-se para sair, mas a voz dele a deteve. Não vá, por favor. Isabela se virou. Ele não tinha aberto os olhos, mas sua mão se estendeu levemente em sua direção. Apenas sente-se ao lado. Eu me sinto melhor quando você está aqui. Ela voltou para a cadeira e eles ficaram em silêncio. A chuva lá fora aumentou, transformando-se em uma tempestade. A lenha estalava na lareira e, naquele silêncio, Isabela de repente percebeu que não se sentia tão oprimida quanto antes. Algo havia mudado após a conversa da noite anterior. À noite, quando Augusto se sentiu melhor, eles jantaram juntos em seu quarto. Ele comeu pouco, mas estava de melhor humor. Sua mãe, ele disse entre os pratos. Ricardo negociou com a clínica. Depois de amanhã, ela será levada para exames. Os melhores especialistas. Diagnóstico completo. Obrigada. Isabela sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. O senhor não imagina o quão importante isso é para mim. Eu imagino. Ele pegou o copo d'água. Família é a coisa mais valiosa. Eu entendi isso tarde demais. Mas você ainda tem tempo. Você tem a vida inteira pela frente. O senhor também, retrucou Isabela. Os médicos podem errar. Augusto sorriu tristemente. Minha querida, eu já me conformei, mas sou grato ao destino por ter me enviado você, mesmo que seja apenas para o final. Eles ficaram juntos até tarde da noite, conversando sobre tudo e nada. Augusto contava histórias de sua juventude, Isabela sobre a biblioteca onde trabalhava, sobre os livros que amava. E a cada minuto, a parede entre eles se tornava mais fina. Quando Isabela voltou para seu quarto, já passava da meia-noite. Ela se deitou e fechou os olhos, mas o sono não vinha. A voz de Augusto ressoava em sua cabeça. Eu me sinto melhor quando você está aqui. Tão simples, mas tão cheio de solidão. E então ela ouviu um grito. Isabela pulou da cama e, sem pensar, correu escada abaixo. O grito vinha dos aposentos de Augusto, desesperado, cheio de dor. Ela abriu a porta e parou no umbral. Augusto estava caído no chão, perto da cama, encolhido pela dor. A máscara havia escorregado para o lado, expondo parte de seu rosto. Perto dele estava a bengala virada. — Doutor Augusto! Isabela correu até ele. — O que aconteceu? — Eu caí, ele conseguiu dizer entre os dentes cerrados. Tentei ir ao banheiro, meu pé virou. Não se mova. Ela pegou o telefone que viu na mesinha de cabeceira e discou o número gravado como Ricardo. O assistente atendeu após o terceiro toque, com a voz sonolenta. — Venha imediatamente e chame um médico. Dr. Augusto caiu. Enquanto esperavam, Isabela gentilmente o ajudou a sentar-se, apoiando as costas na cama. Augusto respirava pesadamente, o rosto contorcido de dor. A máscara agora pendia de um cordão na lateral, expondo completamente o rosto dele. Isabela o viu inteiro pela primeira vez. O lado esquerdo estava realmente paralisado, a pálpebra caída. O canto da boca estava fixo em uma posição antinatural. Mas não foi isso que a fez prender a respiração. Mesmo através das marcas da doença, mesmo através da grisalha e das rugas, ela viu traços faciais que lhe pareceram vagamente familiares. Algo no formato das maçãs do rosto, na linha do queixo, no corte dos olhos. Não olhe! Augusto tentou virar a cabeça, mas Isabela o impediu gentilmente. Está tudo bem, o senhor sabe que não sou melindrosa. Ela pegou uma toalha de rosto da poltrona e enxugou delicadamente o suor de sua testa. Onde dói mais? A perna. Acho que torci o tornozelo. 10 minutos depois, Ricardo chegou correndo, seguido pelo médico, um homem mais velho, com têmporas grisalhas e olhos cansados. Enquanto o médico examinava Augusto, Isabela ficou de lado, mas não pretendia sair. Uma torção, confirmou o doutor. Uma contusão forte, precisa ser imobilizado, repouso absoluto por alguns dias. Eu me viro, começou Augusto, mas o médico o interrompeu. O senhor precisa de ajuda, constante. Não pode ficar sozinho, Dr. Augusto. No seu estado, qualquer queda pode terminar muito pior. Ele tem a mim, disse Isabela, para sua própria surpresa. Eu vou cuidar dele.
Os três, Augusto, o médico e Ricardo, a encararam. Bela, você não é obrigada, começou Augusto. Mas ela levantou a mão. Eu sou sua esposa, oficialmente, e esposas cuidam de seus maridos quando estão doentes. Portanto, não discuta. O médico assentiu em aprovação e começou a dar instruções. Isabela ouvia atentamente, memorizando cada palavra. Quando o médico e Ricardo finalmente saíram, ela ajudou Augusto a deitar-se na cama. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele baixinho, enquanto ela o cobria com o cobertor. Nós dois sabemos que este não é um casamento de verdade. Isabela sentou-se na beira da cama. Talvez não seja um casamento de verdade no sentido comum, mas o senhor ajudou minha família, deu à minha mãe a chance de sobreviver, e eu não posso simplesmente ficar parada quando o senhor está mal. Augusto a olhou por um longo tempo, e em seu olho algo parecido com lágrimas brilhou. Você é incrível, ele sussurrou. Verônica seria tão gentil, tão atenciosa. Conte-me sobre ela, pediu Isabela. Como ela era? E Augusto falou sobre a menina com tranças que adorava ler contos de fadas, sobre como ela sonhava em ser médica, sobre seu riso que soava como sinos. Ele falava, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto, não mais escondido pela máscara. Isabela segurou sua mão e ouviu em silêncio. E então, quando ele adormeceu, exausto pela dor e pelas lembranças, ela permaneceu sentada ao lado, não em seu luxuoso quarto no 3º andar, mas ali, em uma poltrona perto da cama dele. Na manhã seguinte, ela acordou porque alguém a cobria com um cobertor. Abrindo os olhos, viu Dona Fátima. A senhora passou a noite toda sentada aí, a governanta balançou a cabeça. Vá se lavar, trocar de roupa, ao menos, eu fico com ele. Mas assim que Isabela se levantou, Augusto abriu os olhos. Você está aqui? Um alívio soou em sua voz. Aqui, ela assentiu. E não vou a lugar nenhum. Os dias seguintes foram difíceis. Isabela quase não saiu do lado de Augusto, ajudando-o em tudo. Ela lia livros para ele, trazia comida, ajudava-o a se mover e a cada dia a conexão entre eles se tornava mais forte. Uma semana havia se passado desde a queda de Augusto. Isabela se acostumou com a nova rotina, passava a maior parte do tempo com ele e isso não lhe parecia mais uma obrigação. Augusto se revelou um interlocutor inesperadamente interessante. Ele havia viajado muito, falava várias línguas, entendia de arte e literatura. Por trás de sua máscara rude de milionário, escondia-se um homem culto e sensível. Naquele dia, Isabela tinha que ir à clínica visitar a mãe. O exame havia mostrado que a cirurgia era possível e estava marcada para a semana seguinte. A mãe parecia melhor. A esperança fazia milagres. Como ele está? Perguntou Dona Lúcia quando ficaram sozinhas. Seu marido? Isabela ponderou. Ele não é como eu imaginava. Ele é um bom homem, mãe. Apenas muito solitário e infeliz. Você o ama? Perguntou a mãe cautelosamente. Não, respondeu Isabela rápido demais. Quer dizer, eu não sei. Não é amor no sentido comum. Mas eu não sou indiferente ao que acontece com ele. E já não é tão difícil estar ao lado dele. Dona Lúcia pegou sua mão. Sabe, Bela, o amor pode ser diferente. Não precisa ser à primeira vista, como nos romances. Às vezes, ele cresce gradualmente a partir do cuidado, da compreensão. Talvez o que você está sentindo seja o começo de algo real. Voltando para a mansão à noite, Isabela encontrou uma agitação incomum. Um carro desconhecido estava parado na entrada e no hall ela deu de cara com um homem alto, de uns 50 anos, vestindo um terno caro. A senhora deve ser a nova esposa de Augusto, ele disse com um sorriso desagradável. Bem, devo dar o braço a torcer ao meu irmão. Ele sempre teve um gosto excelente. Isabela parou, imóvel. Irmão? Desculpe, eu não me apresentei. Dr. Paulo Barreto, o irmão mais novo de Augusto, embora eu prefira dizer o menos afortunado. Em sua voz havia uma inveja mal disfarçada. Isabela apertou friamente a mão estendida. Dr. Augusto não mencionou que o senhor viria. Ele não sabia, sorriu Paulo. Eu resolvi visitar o irmãozinho. Fiquei sabendo de seu casamento precipitado e pensei, devo parabenizar.
Onde ele está, a propósito, em seus aposentos? Mas ele não pode se aborrecer. Ele caiu recentemente. Eu sei, interrompeu Paulo. Ricardo me contou tudo. O corpo já não está mais em condições. Sim. Ele passou por ela em direção à escada. Não se preocupe, eu não o cansarei. Isabela tentou detê-lo, mas naquele momento a voz de Augusto veio de seus aposentos. Deixe-o entrar, Bela. De qualquer forma, ele não vai sossegar. Paulo entrou no quarto do irmão e Isabela permaneceu no corredor, mas a porta não se fechou completamente. Ela ouviu a conversa involuntariamente. Ora, irmãozinho. A voz de Paulo soava zombeteira. Está bem doente. Ou é mais um espetáculo? O que você quer, Paulo? A voz de Augusto estava cansada. Não posso simplesmente visitar um parente? Fiquei sabendo que você se casou com uma menina que poderia ser sua neta. Comprou com uma cuidadora. Escolha suas palavras. Qual o problema? Riu Paulo. Nós dois sabemos a verdade. Você pagou por ela. Como por uma coisa. Assim como comprou tudo em sua vida. Negócios, contatos, até sua primeira esposa. Catarina não se casou comigo por causa do dinheiro, retrucou Augusto. Mas havia incerteza em sua voz. Continue se convencendo. Mas nós dois sabemos que ela não amava você. E sabe o que é mais engraçado? Verônica também não. Sua filha o odiava, Vítor. Ela me disse isso. O silêncio se instalou. Isabela apertou a mão contra a boca para não gritar. Você viu, Verônica? A voz de Augusto tremeu. Claro. Catarina me ligou depois do rompimento de vocês. Nós nos encontramos. Ela queria conselhos sobre como lidar com você. E Verônica estava com ela, uma menina adorável. Pena que morreu. Não havia um pingo de remorso na voz de Paulo. Mas sabe o que ela me perguntou? Por que o pai dela era tão frio? Por que você nunca esteve ao lado dela? Ela chorava, Vítor. Sua filha chorava por sua causa. Vá embora, sussurrou Augusto. Por favor, vá embora. Mais uma pergunta, irmãozinho. Você já mudou o testamento em favor de sua jovem esposa? Ele fez uma pausa. Ou ela ainda não sabe que a herança prometida ainda precisa ser formalizada? É engraçado. O que acontecerá se você não conseguir? O testamento antigo ainda está em meu nome. Isabela paralisou. O testamento ainda não estava alterado. Eu pretendo reescrevê-lo esta semana, disse Augusto. Já combinei com o tabelião. Pretende, zombou Paulo, mas ainda não o reescreveu. E considerando a sua saúde, pode não dar tempo. Pense nisso e sobre o fato de sua querida esposa talvez esteja perdendo tempo com um velho moribundo. Ele saiu do quarto e deu de cara com Isabela no corredor. Sorriu. Estava escutando? Não faz mal. Agora você sabe a verdade. Meu conselho, apresse-o com o testamento, senão você pode ficar sem nada. Isabela observou Paulo se afastar, sentindo um nó revirar seu estômago. As palavras do irmão ecoavam em sua cabeça. Apresse-o com o testamento. Pode ficar sem nada. Ela entrou lentamente nos aposentos de Augusto. Ele estava sentado na cama, de costas para a porta. Seus ombros estavam curvados. A máscara estava sobre a mesinha de cabeceira desde a noite em que ele havia caído. Ele parou de usá-la na presença de Isabela. Ao ouvir os passos dela, ele não se virou. Você ouviu tudo? Não era uma pergunta. Sim, Isabela se aproximou. É verdade? O testamento ainda está no nome dele? Augusto suspirou pesadamente e finalmente se virou para ela. Seu rosto, distorcido pela paralisia, parecia especialmente triste na luz fraca das lâmpadas da noite. Sim, eu o fiz há muitos anos, quando Paulo e eu ainda tínhamos uma relação normal. Depois da morte de Verônica, eu simplesmente não vi sentido em mudá-lo. Não havia mais a quem deixar a fortuna. Ele olhou para ela. Quando você concordou em se casar comigo, eu imediatamente disse a Ricardo para entrar em contato com o tabelião. Queria transferir tudo para você. Então por que não o fez? O tabelião estava viajando. Só voltará depois de amanhã. Eu ia lhe dizer, mas... Ele se calou. Tive medo de que você pensasse que eu estava tentando comprar seu afeto, que o dinheiro era tudo o que eu tinha a oferecer. Isabela sentou-se na beira da cama. Pensamentos turbilhonhavam em sua cabeça. Ricardo havia lhe prometido a herança antes mesmo do casamento. Isso significava que Augusto realmente planejava mudar o testamento desde o início.
Mas, e se ele não conseguisse? E se algo acontecesse antes do encontro com o tabelião? No que você está pensando? Perguntou Augusto baixinho. Que Paulo tem razão, ela admitiu. Eu realmente concordei com este casamento por causa do dinheiro. Não para mim, mas ainda assim, por dinheiro. Isso não me torna melhor do que aqueles que o senhor chama de compradores em sua vida. Não? Retrucou Augusto abruptamente. Você não é assim. Paulo disse aquelas coisas horríveis de propósito, para nos desentender. Ele é invejoso e ganancioso. Sempre foi assim. Eu o ajudei, dei dinheiro para o negócio dele, o tirei de dívidas, mas nunca era suficiente. Ele queria o que eu tinha, mas não queria trabalhar por isso. Ele disse que o senhor comprou tudo na vida, até Catarina. Augusto fechou os olhos e uma careta de dor passou por seu rosto. Talvez ele tenha razão. Talvez eu realmente pensasse que o dinheiro resolvia tudo. Eu cobri Catarina de presentes, comprei uma casa enorme, um carro caro. Pensei que o amor era dar à pessoa tudo o que ela quisesse, mas esqueci o mais importante, dar a mim mesmo, meu tempo, minha atenção. Ele abriu os olhos e olhou para Isabela. Com você, eu não quero repetir esse erro. Eu não quero que haja apenas dinheiro entre nós. Mas houve um acordo entre nós. Isabela sentiu a voz tremer. O senhor me comprou, pagou pela minha companhia. Não é a mesma coisa? No início, sim, admitiu Augusto. Mas agora, Bela, diga honestamente, quando você sentou ao lado da minha cama naquela noite, depois da queda, quando leu livros para mim, cuidou de mim durante esta semana, você fez isso apenas porque eu paguei pelo tratamento de sua mãe? Ou havia algo mais? Isabela permaneceu em silêncio. Ela não sabia o que responder porque ela própria não entendia seus sentimentos completamente. Quando cuidava de Augusto, realmente não lhe era penoso. Mais do que isso, ela se preocupava com ele. Ficava angustiada quando ele estava mal. Mas era amor ou apenas pena de um homem doente e solitário? Eu não sei, ela finalmente confessou. Eu realmente não sou indiferente ao que acontece com o senhor, mas eu não posso dizer que o amo. Isso seria uma mentira. E eu não peço amor. Augusto estendeu a mão e gentilmente cobriu a dela com a sua. Eu só peço para você não ir embora, para ficar comigo até o fim. E não por causa do dinheiro, não por causa do testamento, mas simplesmente porque eu me sinto melhor quando você está por perto. Isabela olhou para as mãos unidas. A palma dele estava quente. Os dedos apertavam suavemente a mão dela. E naquele toque não havia nada exigente, nada intrusivo, apenas um pedido e esperança. Tudo bem, ela sussurrou. Eu vou ficar. Eles ficaram assim por alguns minutos em silêncio. Depois, Isabela gentilmente soltou a mão. O senhor precisa descansar e eu preciso pensar. Ela saiu do quarto e subiu para o seu. Passou a noite inteira sem conseguir dormir, revirando-se na cama e repassando na cabeça a conversa com Augusto e as palavras de Paulo. Pela manhã, ela tomou uma decisão. No café da manhã, ela disse a Augusto: eu quero que o senhor não mude o testamento. Ele deixou cair o garfo, com o qual ia comer o omelete. O quê? Não mude o testamento para o meu nome, repetiu Isabela com firmeza. Eu não quero que o dinheiro fique pairando entre nós. Eu não quero pensar em herança toda vez que o senhor passar mal. E eu não quero que o senhor pense que eu estou por perto apenas por isso. Bela, isso é loucura. Augusto balançou a cabeça. Você se casou comigo com a condição de que receberia segurança financeira. Eu não posso... O senhor pode, interrompeu Isabela. O senhor não me deve nada. Minha mãe já está recebendo tratamento, as dívidas do meu pai foram quitadas. Isso é suficiente. O resto, só se eu realmente merecer. Não como esposa por contrato, mas como... Ela hesitou, escolhendo as palavras. Como alguém que foi realmente valioso para o senhor. Augusto olhou para ela por um longo tempo e lágrimas brilhavam em seu único olho visível. Você é incrível, ele sussurrou. Absolutamente incrível. Eu só não quero viver com a ideia de que estou esperando pela sua morte por causa do dinheiro, confessou Isabela. O que o senhor já fez pela minha família é o bastante. E se o senhor ainda quiser me deixar algo, que seja apenas quando o senhor tiver certeza de que eu mereço, não antes. Ricardo apareceu na porta. Doutor Augusto, o tabelião se liberou mais cedo. Pode vir hoje à noite, se for conveniente para o senhor.
Augusto e Isabela trocaram um olhar. Ele levantou a sobrancelha em questionamento, e ela assentiu. A decisão estava tomada. Diga a ele que mudei de ideia, disse Augusto ao assistente. Não vou mudar o testamento. Ricardo olhou para os dois, surpreso, mas não disse nada, apenas acenou e saiu. Os dias seguintes transcorreram em uma tensão estranha. Isabela sentia que sua decisão de recusar a herança havia mudado algo entre ela e Augusto. Ele a olhava de forma diferente, com uma admiração e ternura que não existiam antes. E ela própria se pegava pensando cada vez mais que sentia falta dele quando ele não estava por perto. A cirurgia da mãe foi um sucesso. Isabela passou o dia inteiro na clínica, segurando a mão do pai, que não parava de se preocupar. Quando o cirurgião saiu da sala de cirurgia e informou que tudo havia corrido bem, seu Francisco desabou em lágrimas e Isabela sentiu o peso que havia oprimido por meses cair de seus ombros. À noite, ela voltou para a mansão, cansada, mas feliz. Augusto a esperava na biblioteca e quando ela contou a notícia, ele sorriu. Sorriu de verdade, apesar do rosto paralisado. Fico feliz, Bela, muito feliz por você e sua família. É tudo graças ao Senhor. Ela se sentou ao lado da poltrona dele. Se não fosse pelo Senhor, minha mãe não teria chegado a essa cirurgia. Então eu fiz algo certo nesta vida, afinal. Ele pegou a mão dela na sua. Sabe, eu pensei no que você disse sobre o testamento, e eu quero que você saiba. Eu vou cuidar de você de qualquer forma. Talvez não através do testamento, mas há outras maneiras. Um fundo fiduciário, por exemplo. Paulo não poderá contestar. Doutor Augusto, por favor. Ele apertou a mão dela. Permita-me fazer isso. Não porque você é minha esposa por contrato, mas porque você se tornou valiosa para mim. Muito valiosa. E eu não posso permitir que, após a minha morte, você fique sem nada, enquanto Paulo nada de braçada no dinheiro. Isabela olhou em seus olhos e viu ali tamanha sinceridade que não pôde recusar. Tudo bem, mas apenas uma quantia razoável. Não a fortuna inteira. Combinado? Augusto suspirou aliviado. Eles ficaram na biblioteca até tarde da noite, conversando sobre livros, sobre a vida, sobre sonhos. Augusto falava sobre os lugares onde esteve, sobre os países que gostaria de mostrar a Isabela, se sua saúde permitisse. Ela ouvia, imaginando essas viagens, e percebia com tristeza que elas jamais aconteceriam. No que está pensando? Perguntou Augusto, percebendo o olhar triste dela. Que é injusto. O senhor sabe tanta coisa, viu tanta coisa, e agora está preso a esta casa, a esta poltrona. Ela hesitou. O senhor sonhava em me mostrar o mundo, mas nós dois sabemos que isso é impossível. Nem tudo está perdido. Augusto sorriu inesperadamente. Eu tenho uma ideia, mas é uma surpresa. Você saberá amanhã. Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma batida na porta. Dona Fátima trouxe uma bandeja com o café da manhã e sorria enigmaticamente. Dr. Augusto pediu para avisar que a senhora deve se vestir bem agasalhada e descer para a entrada principal às 10 horas. O que está acontecendo? Perguntou Isabela, intrigada. A senhora saberá. A governanta apenas sorriu misteriosamente. Exatamente às 10 horas, Isabela desceu. Na entrada, Augusto a esperava, vestido com um casaco quente, apoiado na bengala. Ao lado estava Ricardo. Vamos fazer um passeio, anunciou Augusto. Eu quero lhe mostrar um lugar. Eles entraram no carro, um jipe espaçoso com assentos confortáveis, e partiram. A viagem levou cerca de 1 hora. Isabela olhava pela janela para a paisagem que passava. Campos, bosques, pequenas vilas. Augusto estava em silêncio, mas um sorriso brincava em seu rosto. Finalmente, eles pararam perto de um pequeno lago, cercado pela floresta. A margem estava coberta de folhas de outono coloridas. A água, calma e limpa, refletia o céu. Perto da água, havia um gazebo de madeira com vista para o lago. Este é o meu lugar favorito, disse Augusto quando saíram do carro. Ricardo o ajudou a chegar ao gazebo. Eu comprei este terreno há muitos anos. Queria construir uma casa aqui, mas nunca cheguei a fazê-lo. E depois veio o AVC, e eu decidi que não voltaria mais aqui. É muito longe, muito difícil com a minha saúde. Então, por que viemos?
Perguntou Isabela, sentando-se ao lado dele no banco do gazebo, porque eu percebi que, se não for agora, nunca será. Augusto olhou para o lago. Eu não posso lhe mostrar Paris ou Roma, não posso levá-la às montanhas ou ao mar, mas eu posso compartilhar o que me é caro. Este lugar, esta beleza. Isabela sentiu um nó na garganta. Ela olhou para o lago, para as árvores refletidas na água, para a cena tranquila e serena ao redor, e entendeu que era realmente lindo, talvez até mais bonito do que os pontos turísticos estrangeiros. Obrigada, ela sussurrou. Este é realmente um lugar especial. Eles ficaram lá por mais de 1 hora, apenas desfrutando do silêncio e da paz. Augusto contava como encontrou o lago, como sonhava em construir uma pequena casa para a família ali. Isabela ouvia e imaginava como a vida dele poderia ter sido se as coisas tivessem sido diferentes. No caminho de volta, Augusto cochilou no carro, apoiando a cabeça no ombro de Isabela. Ela ficou imóvel, com medo de acordá-lo, e olhou para o rosto dele. Mesmo distorcido pela paralisia, ele lhe parecia agora familiar. Antes, ela via nele apenas um velho doente que havia comprado. Agora, ela via um homem de coração partido que estava tentando encontrar um pouco de calor antes do fim. E, de repente, ela percebeu que havia se apaixonado. Não de forma intensa, nem louca, mas silenciosa, profunda, verdadeira. O pensamento a atingiu e a assustou ao mesmo tempo. Ela havia se apaixonado por um homem que estava morrendo, por um homem que tinha tão pouco tempo de vida. À noite, enquanto Augusto descansava após o passeio, Dona Fátima bateu no quarto de Isabela. O rosto da governanta estava perturbado. Temos um problema, ela disse baixinho. Eu ouvi a conversa de Ricardo ao telefone. Ele estava ligando para Dr. Paulo Barreto, falando sobre a saúde de Dr. Augusto, sobre o fato de ele ter saído de casa hoje. Paulo perguntou quando isso poderia acabar, e Ricardo respondeu, em breve, muito em breve. Isabela gelou. Você acha que... Eu não sei o que pensar. Dona Fátima balançou a cabeça. Mas não gostei do que ouvi. Ricardo trabalha para Dr. Augusto há 20 anos, mas ele também conhece bem Paulo. E se o testamento ainda estiver no nome do irmão mais novo? Ela não terminou a frase, mas Isabela já havia entendido tudo. Nós precisamos avisar Dr. Augusto. Avisar sobre o quê? A governanta encolheu os ombros. Não temos provas, apenas suspeitas. E Dr. Augusto confia em Ricardo como em si mesmo. Então, eu vou ficar mais atenta, disse Isabela resolutamente. Não vou sair do lado dele nem por um momento. Nos dias seguintes, ela realmente quase não se afastou de Augusto. De manhã, eles tomavam café da manhã juntos. Durante o dia, ela lia para ele ou eles apenas conversavam, à noite, jantavam. Ricardo tentou afastá-la várias vezes sob diferentes pretextos, para assinar documentos, para falar sobre a organização do quarto dela. Mas Isabela sempre encontrava uma razão para ficar com Augusto. Ela via o assistente franzir a testa, lançar-lhe olhares irritados, mas ele não dizia nada, não insistia. Talvez Dona Fátima estivesse enganada, talvez a conversa fosse inofensiva, mas então aconteceu algo que dissipou todas as dúvidas. Foi uma semana após a viagem ao lago. Isabela chegou aos aposentos de Augusto com um chá da manhã, como fazia todos os dias. Ele estava sentado na poltrona perto da janela, segurando um documento. Seu rosto estava mortalmente pálido. O que aconteceu? Perguntou Isabela, alarmada. Augusto silenciosamente estendeu-lhe o papel. Era um extrato de transferência bancária. Uma quantia muito grande havia sido transferida de sua conta para uma conta em um paraíso fiscal, 3 dias antes, e a assinatura no documento de transferência era a dele, de Augusto. Eu não fiz isso, ele sussurrou. Bela, eu não assinei essa transferência. Eu nem sequer vi este documento. Isabela olhou para a assinatura. Era realmente muito parecida com a caligrafia de Augusto, que ela havia visto inúmeras vezes. Mas havia um detalhe. A última letra do sobrenome. Em Augusto, ela sempre vinha com um traço característico. Aqui, o traço não estava. É uma falsificação, ela disse. Alguém falsificou sua assinatura e roubou o dinheiro.
Ricardo, exclamou Augusto, só ele tem acesso às minhas contas. Só ele poderia ter feito isso. Neste momento, a porta se abriu e o próprio Ricardo apareceu no umbral. Em sua mão havia uma arma. Que pena que o senhor descobriu isso tão rapidamente, Dr. Augusto, ele disse friamente. Eu esperava ter mais tempo. Ricardo, o que você está fazendo? A voz de Augusto tremia, não de medo, mas pela dor da traição. 20 anos. 20 anos que você esteve ao meu lado. 20 anos que eu fui sua sombra. Gritou o assistente, e seu rosto se contorceu. 20 anos cumprindo todos os seus caprichos, sorrindo, me curvando. O senhor nem me notava como pessoa. Eu era apenas uma função, uma ferramenta. E o Dr. Paulo Barreto, ele me ofereceu uma parte. Dinheiro de verdade após a sua morte. Tudo o que precisava era ajudar a fazer com que ela chegasse um pouco mais rápido. Você queria matá-lo? Sussurrou Isabela. Não queria. Quero, corrigiu Ricardo friamente. Hoje, agora. Acidente. Um velho doente que caiu da escada. Ninguém provará nada. E amanhã, Dr. Paulo Barreto herda. E eu recebo minha parte. E eu? Perguntou Isabela, tentando ganhar tempo. O que acontece comigo? A senhora foi uma testemunha. Infelizmente, a senhora tentou ajudar o marido e também caiu. Uma tragédia. Augusto tentou se levantar, mas Ricardo apontou a arma diretamente para ele. Fique sentado. Nesse momento, a porta atrás de Ricardo se abriu e Dona Fátima voou para dentro do quarto com um pesado candelabro nas mãos. O golpe atingiu a nuca. Ricardo gemeu e caiu no chão. A arma escapou de suas mãos. Eu ouvi. A governanta respirava pesadamente. Ouvi e chamei a polícia. Eles já estão a caminho. Isabela correu para Augusto. Ele estava sentado, pálido, em choque. Ela o abraçou e ele se aninhou a ela como uma criança. Acabou, ela sussurrava. Está tudo bem, eu estou aqui. A polícia chegou 10 minutos depois. Ricardo foi levado algemado. Descobriu-se que Dona Fátima já havia entrado em contato com o banco antes e bloqueado a transferência. O dinheiro permaneceu na conta de Augusto. E as gravações das câmeras de segurança instaladas na mansão registraram Ricardo falsificando a assinatura. Paulo também foi preso. A troca de mensagens no telefone de Ricardo estava cheia de provas da conspiração dos dois. 3 meses se passaram. Isabela estava sentada no mesmo gazebo perto do lago, para onde havia viajado com Augusto. Ao lado dela estava ele, mas sem bengala. A reabilitação, iniciada após a prisão de Ricardo, havia dado resultados inesperados. Descobriu-se que parte dos sintomas havia sido agravada pelos medicamentos que o assistente estava secretamente lhe dando. Sem esses aditivos, Augusto começou a se recuperar. No que você está pensando? Perguntou ele, pegando a mão dela. Em que caminho estranho tivemos que percorrer? Isabela olhou para o rosto dele. A paralisia não havia desaparecido completamente, mas diminuíra significativamente. Ele não usava mais a máscara. Começamos como estranhos, ligados por um contrato. E agora somos família, terminou Augusto. Família de verdade, sem contratos nem condições. Sabe o que é engraçado? Isabela sorriu. Na primeira noite de casamento, pensei que quando o senhor tirasse a máscara, eu veria um monstro. Mas eu vi um homem. Apenas um homem que precisava de amor. E você me deu esse amor. Augusto inclinou-se e a beijou. Suavemente, ternamente. O primeiro beijo de verdade em todos aqueles meses de casamento. Ao longe, na margem do lago, construtores estavam erguendo a fundação da casa. A mesma que Augusto sonhava. Agora, não era um sonho, mas uma realidade, o futuro deles. E no bolso do paletó de Augusto havia um novo documento, o testamento, pelo qual toda a sua fortuna era legada a Isabela. Não porque ela era sua esposa por contrato, mas porque ela havia salvado sua vida e, se o que é mais importante, lhe dado amor. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você.
E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir